Por sermos um povo muito inteligente, talvez pela ameaça de alguns processos judiciais, estes rótulos de advertência foram recentemente encontrados nos produtos de consumo. Na descrição de uma lenha de lareira industrializada, atenção, risco de incêndio. Numa fantasia infantil do Batman, atenção, capa não faz o usuário voar. Em um protetor solar para o carro, não dirigir com protetor solar no local. E para um pai que teve o seu primeiro filho, este rótulo foi encontrado em um carrinho de bebê. Cuidado, remover criança antes de dobrar para armazenamento. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Alguém fez a sugestão de que deveriam ser colocados na capa de todas as Bíblias aqueles grandes adesivos coloridos, fluorescentes. Os compradores seriam obrigados a ler em voz alta o que estava no adesivo para a caixa lá na loja antes da compra. Seria lido: atenção, a leitura deste livro, sem a intenção de obedecê-lo, é perigoso para a vida eterna. Oswald Chambers teve uma ideia e a formulou como um desafio quando ele escreveu: nunca tente explicar Deus até você ter obedecido a Ele. O pouco de Deus que nós entendemos é o pouco que nós obedecemos. Conhecimento bíblico sem obediência prática é uma forma de ilusão. Em Mateus capítulo 7, começando no verso 21, nós lemos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não acho que há um texto das Escrituras mais preocupante do que este. Eu sei que existem pessoas que rejeitam a religião, rejeitam o cristianismo, não querem nada com Jesus Cristo, nada com o Evangelho de Cristo, nada com a Bíblia, a Palavra de Deus. E talvez você que está assistindo agora seja assim. Mas é muito mais preocupante e chocante para mim perceber que muitos irão dizer Senhor, Senhor para Jesus, para ouvir dele: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Seu destino final, então, não é determinado pelo que você diz, é determinado por aquilo que você faz. Não se trata de confissão, se trata de desobediência. Agora, isso não quer dizer que falar de Cristo é ruim. Não é ruim, é bom. Não apenas é bom, é necessário. Se você deseja ser salvo, você deve confessar Jesus como Senhor. Romanos 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Confessar é bom. Confessar não é somente bom, é necessário. E é também o trabalho do Espírito Santo, pois em 1 Coríntios 12, verso 13, diz: e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, confessar Jesus como Senhor é necessário,
é também a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é trazer uma verdadeira confissão de Cristo. Mas a confissão não pode ficar sozinha. Vejamos o versículo 21. Nem todo o que me diz. A palavra-chave aqui é diz. Sublinhe esta palavra e você vai ter o sentido do que o nosso Senhor está dizendo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. Escute, não há nada nesta confissão que não esteja correto. É correto dizer Senhor. E dizê-lo 2 vezes é afirmar um certo nível de devoção. Senhor, isso é respeitoso. Senhor, Senhor, isso é fundamental, é certamente verdade. E aqui você tem o que é correto, o que é verdadeiro, o que é até certo ponto zeloso e apaixonado, mostrando alguma força da devoção, Senhor, Senhor. Você acrescenta isso, que essa pessoa está convencida de que em seu nome temos profetizado, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Aqui está uma vida entregue aos propósitos ligados ao nome de Cristo. Esta não é uma pessoa extremista, esta não é uma pessoa no limite da vida. Em seu nome aparece 3 vezes no versículo 22. É enfático. Há devoção aqui. Há uma confissão aberta, tem paixão e zelo. Este não é um simples marginal que faz o pedido. Senhor, Senhor. Quão impressionante é ver no verso 22 que muitos dirão isso. Então, no verso 23, em resposta à confissão deles, Jesus faz a sua confissão. E então eu declaro-lhes que eu nunca te conheci. Eles podem reivindicar, mas ele não vai reivindicar por eles. Por quê? Porque a salvação não vem apenas para aqueles que professam, que só falam. Não são os faladores que são salvos, mas os fazedores. E se você olhar com mais atenção no versículo 23, você pode ver que essas pessoas não são conhecidas do Senhor, porque elas são praticantes da iniquidade. Afaste-se de mim, vós que praticais iniquidade. Literalmente, no grego quer dizer vocês que estão sem lei. O mundo está cheio de pessoas que chamam Jesus de Senhor, que falam com emoção e paixão, Senhor, Senhor, e mesmo assim elas nunca se converteram dos seus pecados e se submeteram ao seu senhorio. Elas nunca obedeceram à vontade do Pai que está nos céus. É por isso que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, examine-se para ver se vocês estão na fé. Você não olha para um evento passado, você olha para o caráter de sua vida. A única coisa que faz você ser aceitável a Deus é um padrão de obediência à palavra de Deus, que é o resultado do arrependimento e fé genuína em Jesus Cristo e o real abandono da nossa vida em obediência ao seu senhorio. A fé sem obras é o quê? Morta. Ela não tem vida. O que Deus quer de mim e de você, mais do que qualquer outra coisa, Ele quer que o homem, Ele quer o interior meu, Ele quer o coração, Ele quer a nossa submissão. Ele não quer apenas nossa declaração, nosso zelo, nosso fervor, nosso trabalho ou qualquer outra coisa. Ele nos quer. Deus não quer as nossas ofertas, Ele não quer nossos sacrifícios, Ele quer nossa obediência. Ele nos quer.
É possível para um homem dizer as coisas certas, estar muito ocupado e ativo, alcançar resultados maravilhosos e aparentemente ainda não se entregar ao Senhor. E isso é, finalmente, o maior insulto que podemos oferecer a Deus. Ele quer um relacionamento íntimo. Falsos milagres, falsos exorcismos, falsas profecias, porque eles não têm nenhuma relação com Jesus Cristo. Eles nunca vieram pelo caminho, pela porta estreita. Voltando no verso 3 de Mateus 7, Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eles não vieram pela porta estreita. Eles não vieram com uma atitude de arrependimento. Eles não vieram sabendo que eles eram pecadores. Eles não vieram despidos, nus, na miséria, com fome e sede de justiça. É uma coisa assustadora para se pensar que há pessoas que passaram grande parte da sua vida dando testemunho de sua fé em Jesus Cristo, mas eram apenas palavras vazias. Veja o versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Jesus aqui está dizendo que a igreja está cheia dessas palavras vazias. Estas palavras vazias saem de corações vazios. Veja o versículo 24. Essa ilustração demonstra a real condição do coração por trás das palavras vazias e coração por trás da verdadeira declaração. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra naquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O contraste aqui não é entre as pessoas que ouvem a palavra de Deus e as pessoas que não ouviram a palavra de Deus, mas entre as pessoas que ouvem a palavra de Deus e agem sobre ela e as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não agem sobre ela. E o contraste entre a obediência e a desobediência é pintado para nós numa imagem de dois construtores de casas. Essas palavras são dirigidas para os que professam conhecer o Senhor. Mas esse grupo é dividido em dois: aqueles que realmente obedecem e os que não obedecem verdadeiramente. Você tem os falsos proclamadores e os verdadeiros proclamadores, mas ambos são parecidos. E o mais impressionante sobre esta ilustração é que você realmente não pode distinguir a diferença na superfície. Ambos parecem iguais. Nos dois casos, você tem uma casa. A única diferença é a parte que você não pode ver, não é? Não é o teto, não são as paredes, não são as janelas e as portas, é a fundação. Ou seja, estamos falando de pessoas que pertencem à igreja visível. Estamos falando de pessoas que foram expostas à Escritura. Na superfície, todos parecem que são cristãos verdadeiros. A fundação não é visível. O que Jesus diz aqui é que não há nenhuma maneira de dizer qual é o verdadeiro e qual é o falso até que a tempestade venha. A tempestade irá manifestar a verdade. Então descobriremos quem construiu como um homem sábio
e quem construiu como um tolo. Talvez você tenha respeito por Cristo. Você pode ter visões ortodoxas sobre Cristo. Você pode ser bem fervoroso e zeloso. Você pode estar ativo em um certo nível de devoção à igreja. Você pode fazer um anúncio público. Olhe para trás e verifique a sua fundação. Como você sabe que não tem uma fundação? Algumas coisas para você pensar. Reservas em si render a Jesus Cristo. Você encontra em sua vida uma indisponibilidade para se render a Cristo? Você está irritado com os mandamentos das Escrituras? Isso é uma prova que você não tem um fundamento. As atividades externas, religiosas, sem motivação adequada. Você vai à igreja porque seus pais esperam que você vá, os seus amigos esperam que você vá. Você vai à igreja porque você está tentando fazer uma boa impressão para alguém? Você está tentando conquistar o seu espaço? Esse é um motivo errado. A menos que você faça o que faz na causa de Cristo, porque você é compelido pelo seu amor por Cristo e desejo para com a glória dele, você pode não ter fundamento. É hipócrita? Existe algo em você que você pensa que pode ajudar a ganhar o céu? Mesmo seja um componente pequeno, mesmo que você acredite na cruz e na ressurreição, se há alguma coisa em você que pensa que pode contribuir para a sua salvação, você não tem fundamento. Se você ama mais o prazer do que a renúncia ao prazer, para a glória de Deus, você não tem nenhum fundamento. Qualquer uma dessas pode indicar que talvez a sua casa religiosa é construída na areia, porque muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas poucos entram pela porta estreita. Você está preparado para ir onde quer que lhe guie? Examine o seu coração. Examine cuidadosamente. Há prazer em seguir meu mestre, sua vontade fazer por amor, em viver na contramão do que pensa o mundo, em dizer não quando muitos dizem sim. Há muito prazer em seguir meu mestre e entender que sou servo e não Senhor, não. Em submeter minha vontade à do Criador, prazer em dividir com Ele sonhos e temor. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. Há muito prazer em viver com Jesus, sentir no coração o poder da cruz, falar de sua vida e obra com palavras e ações, tê-lo como exemplo
inspiração. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. A paz tão desejada só encontro em ti, felicidade plena somente com Jesus. Há prazer em seguir meu Mestre Jesus, estar na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sob a verdade do céu. A luz, poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está. Livre é o homem que está sob a verdade do céu. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estes momentos que passamos na Tua Palavra. Peço, querido Pai, que cada pessoa ouvindo a minha voz possa construir a sua casa na rocha que é Jesus Cristo. Aceita cada um que está se entregando a Ti nesta hora. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá a todos! Será que você é uma daquelas pessoas que põe sal na comida mesmo antes de prová-la? Por muitas e boas razões de saúde, é uma boa ideia limitar a quantidade de sal que consumimos todos os dias. O sódio, que é um componente essencial do sal, pode ser encontrado naturalmente em vegetais e hortaliças e fruta. O nosso corpo precisa de sódio para funcionar bem. O sódio é necessário para manter a pressão arterial e o nível de líquidos em nosso corpo, por exemplo. Mas muitos de nós consumimos comidas salgadas e o aumento do sódio prejudica o nosso corpo. Nós necessitamos de aproximadamente meia grama ou 1/5 de uma colher de chá de sal por dia para termos toda a quantidade de sódio que o nosso corpo precisa. Mas, no entanto, a maioria dos norte-americanos consome 10 a 20 vezes mais sal do que realmente precisam. A pressão arterial alta, ou a hipertensão, e a insuficiência cardíaca são apenas 2 dos resultados indesejáveis de uma alimentação diária com grandes quantidades de sódio. Alguns dos nossos alimentos preferidos estão cheios de sal. Vejamos. Sabia que existem 3.500 miligramas de sódio em 200 gramas de batatas fritas? E meio copo de molho de tomate contém 1.950 miligramas de sódio? E que 2 fatias de queijo contêm cerca de 2.050 miligramas de sódio?
E ainda mais que meio copo de sopa de tomate em lata contém cerca de 2.200 mg de sódio. Lembre-se que o seu corpo precisa de menos de 500 mg por dia. E como é que poderemos nós diminuir o consumo de sódio? Primeiramente, comece por ler as embalagens daquilo que compra e selecione produtos que tenham pouco sódio. Procure na embalagem palavras como sal ou sódio e tente não comprar muitos alimentos processados artificialmente. Quanto mais processado for o alimento, mais sódio ele poderá ter. Outra sugestão: compre bastante fruta e vegetais. Estes alimentos já contêm sódio natural e em pequenas quantidades e que o seu corpo pode utilizar. Mais outra sugestão: prepare refeições sem o uso de alimentos processados artificialmente. Assim você pode controlar os ingredientes, especialmente o sal. Eu espero que se divirtam a cozinhar e tirem o saleiro da mesa. Até à próxima! Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Lembre-se de visitar nosso website, estaescrito.ca. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.